Muito bem, pessoal, e neste momento nós vamos abordar um tema de extrema importância neste novo episódio, neste quadro aqui informativo da tua Rádio Cristal. Esse mês do autismo, e ao longo do ano aí muito se falou a respeito do autismo, o que é o autismo. Nós aqui mesmo da Rádio Cristal abordamos muito esse tema, mas um ponto fundamental no que tange respeito ao autismo a gente acaba sempre deixando passar. E eu vou conversar aqui com a psicóloga Chayane Ribeiro para falar um pouco sobre família, Chayane. Porque quando se fala em autismo, nós já entendemos o que é o autismo, já entendemos as suas nuances, né, os sintomas, tratamento. Mas um ponto fundamental que deveria ser abordado também é a questão da família. O momento em que você descobre que tem um filho com autismo, o que o casal deve fazer, né? Como devem proceder, né? Qual é o que muda num seio familiar. E eu queria que tu falasse um pouquinho justamente sobre isso. É um prazer poder estar falando com vocês a respeito desse tema tão importante que é o transtorno do espectro autista e especialmente abordar um pouco a questão familiar. Durante esse mês de abril, a gente sofre assim, uma enxurrada de informações a respeito do que é o autismo em si, o que é o TEA, né, o transtorno do espectro do autismo em si. Mas pouco se fala a respeito das relações familiares. Como fica essa família, como fica esse casal quando vem a descobrir que o seu filho tem o diagnóstico de TEA, quando recebe isso, né? Quando recebe essa notícia. É difícil para a maioria das famílias conseguir fazer a digestão dessa informação. Muitas vezes não se tem o conhecimento do que é. São poucas as pessoas que antes de ter um membro da sua família com TEA sabe o que é o TEA. Então é todo um processo de ressignificar isso e de compreender o que se passa, compreender o que é. O que é esse transtorno do neurodesenvolvimento? O que é neurodesenvolvimento? O que é isso que de repente caiu de paraquedas na minha família? E isso gera muitos impactos dentro do seio familiar, né? Um dos impactos mais significativos que a gente tem, infelizmente, é o divórcio dos pais. Porque as famílias, especialmente o casal de pais, não conseguem trabalhar muito bem com essa nova situação, essa nova configuração familiar. Aquele filho que se planejou não veio como o planejado, ele veio na singularidade dele. Ele está ali no seio da família para mostrar algumas coisas, para ensinar algumas coisas também para essa família e para esse casal. E muitas vezes esse casal ele não consegue mais se olhar, porque aquilo que foi planejado na sua época de namoro, na sua época de conjugalidade, aquilo tudo que se planejou no início de uma relação conjugal, não saiu, o sonho não foi realizado. Foi realizado o sonho, mas não com aquela pintura, né? Não com aquele óculos cor-de-rosa que todo mundo utiliza quando está no relacionamento, no começo de um relacionamento. Até, inclusive, quando se fala em autismo, se romantiza muito, né? Eu tenho... E aqui é muito bom e muito claro de se colocar o autismo, como a gente conversava antes de entrar ao vivo aqui, né? O autismo ele não é uma doença, ele é um transtorno. Mas se romantiza muito o autismo nos dias de hoje, e aqui eu quero explicar melhor essa minha fala naquela questão. Não, é muito fácil lidar com autismo, não, é normal, é super normal, se eu tiver um filho autista, ok, vai ser tudo certo. Só que muitas vezes os pais não estão prontos, né? E isso aqui é muito importante se colocar, porque quando se descobre o transtorno do espectro autista, muitos pais até têm vergonha, às vezes, de buscar uma orientação, né? Não tem vergonha do filho, obviamente, mas tem aquela vergonha, aquele receio de buscar uma orientação, né? Buscar um psicólogo, tentar entender como eles, como pai e mãe, devem agir. Então se romantiza demais e se traz pouco conhecimento. Exatamente. Isso é uma fala muito importante. A gente não precisa e não deve romantizar o TEA. Nem o TEA e nem nenhum outro diagnóstico. A gente não romantiza as situações que acontecem. A gente tem que olhar para elas, olhar para as situações bem com os olhos da realidade. Não, meu filho hoje foi diagnosticado com autismo, ok, eu vou acolhê-lo, mas como eu posso acolhê-lo da melhor forma possível? O que acontece? Hoje existe, como a gente está falando muito sobre isso, e existem muitos movimentos em prol do autismo, que é excelente, é muito bom que hoje a gente consegue dialogar mais abertamente sobre isso, né?
Então, ótimo, mas aí pode-se criar uma cultura romântica. E isso eu escuto muito, especialmente das mães, né? Tem mães que chegam para mim e dizem assim, ai, o meu filho não é o anjo azul que eu vejo nas redes sociais, que eu vejo as postagens, o meu filho não é um anjo azul. E eu digo, sim, eu entendo, e o teu choro é legítimo. Porque, de fato, é difícil. Ninguém nasce sabendo ser pai. As pessoas se tornam pai, se tornam mãe. E, de igual forma, ninguém sabe como ter um filho com TEA. E aí, o poder se conectar com essa maternidade, se conectar com essa paternidade e entender assim, poxa vida, eu não estou sendo pai de um transtorno, eu não estou sendo mãe de um transtorno, eu sou mãe de uma criança. Eu sou pai de uma criança, né? Não olhar para o diagnóstico que se recebe, mas continuar acolhendo aquela criança como um filho, como parte da sua família. Uma das questões que geram esses conflitos é a questão financeira. Quando a família descobre o diagnóstico, a gente sabe que a gente tem uma limitação ainda bastante importante que precisa ser falada, que é a limitação nos tratamentos, na oferta dos tratamentos para o TEA. E isso pega as famílias desprevenidas. Não são todas as famílias que têm a condição financeira de ofertar todos os tratamentos adequados que aquela criança vai precisar. E isso gera muito conflito. E o casal não sabe gerenciar muito bem tudo isso que está surgindo, né? Agora eu preciso levar em fono, eu preciso levar na psicóloga, na psicopedagoga, num TO, eu não tenho dinheiro. E eu não tenho quem cuide. E aí, muitas vezes, acontece de uma dessas pessoas ter que sair do seu emprego porque tem que cuidar, o que gera mais um problema financeiro ainda. Então, essa questão financeira é uma questão que pouco é falada dentro das famílias que têm o TEA e que é muito importante, porque é sim um ponto gerador de conflito nas famílias com crianças com TEA. Uma vez que um pai e uma mãe descobrem que o seu filho tem autismo, foi diagnosticado com autismo, como proceder? E aqui eu falo como proceder no sentido pai e mãe, né? Porque como vai ser, a partir dali vai ser a vida deles com o filho, a gente sabe que já existe todo esse acompanhamento, né? Mas e aí, pai e mãe, meu filho tem autismo, o que eu faço agora? Como eu devo buscar conhecimentos, né? O que eu devo fazer? Primeiro, eu preciso respirar. Eu preciso dar conta dessa notícia para mim. Eu não vou jamais para o Google, né? Eu não vou procurar rede social, não vou procurar internet, não vou procurar vídeo num primeiro momento, não. Eu vou respirar e eu vou entender o que está acontecendo comigo. E eu vou acolher. É o meu filho, tudo bem, tem autismo, mas ele poderia ter uma outra condição. Ele tem a condição do autismo. Depois que essa família se acalmar, que essa família conseguir respirar, que ela conseguir entender o que está acontecendo, que ela não olhar para aquela criança, para aquele bebê, que geralmente o diagnóstico ele deve vir precocemente, né, até os 2 anos, no máximo 3, a gente sabe que não ocorre, mas ele deve vir. Então, para e olha para aquele filho, acolhe aquele filho e o casal precisa se olhar. Esse casal precisa se olhar e se acolher enquanto casal. E aí ter a certeza, bom, nós somos um casal conjugal, mas a gente é um casal de pais. Se alguma coisa não está legal conosco, a gente pode até deixar de ser um casal conjugal, mas de pais nunca, né? Então esse é o primeiro passo, não sair em busca de muitas informações que muitas vezes não são as informações mais corretas e que vão gerar mais ansiedade. Perfeito, então falamos aqui um pouquinho a respeito do seio familiar. Meu filho tem autismo, o que eu devo fazer como pai ou como mãe? E para quem está nos acompanhando agora, Chayane, e quer entrar em contato contigo, tirar dúvidas, ter um atendimento especial contigo, como faz? Tem telefone para contato, endereço? Sim, eu atuo nos municípios de Soledade e Passo Fundo. Aqui em Soledade, então, eu atendo na rua 7 de setembro, 679. O telefone para contato também é o WhatsApp 999-566073. Atendimentos preferencialmente no turno da noite e aos finais de semana. Agenda Soledade e Passo Fundo. E aproveitando, você atende por plano de saúde? Qual o método de atendimento? Sim, aqui em Soledade eu atendo particular e pelos planos Usamed e Sinsol. E no município de Passo Fundo, particular e Usamed. Perfeito. Conversamos aqui com a psicóloga Chayane Ribeiro, né, especialista em MBA e gestão de pessoas, especialista em docência do ensino superior, especialista em famílias e sociedade, também especialista em psicologia clínica e especialista em autismo, atendendo a
11 anos já focada nessa área. Fernando Cooper para a tua Rádio Cristal.